Olá a todos, eu sou o João Pedro, eu sou o aluno da Faculdade Batista Pioneira e hoje quero conversar um pouco com vocês sobre este livro aqui, que é Filosofar, de Joseph Pieper. O autor ele é do século XX, já é falecido, ele faleceu em 1997. Ele era um alemão católico, doutor em filosofia na Alemanha. Ele foi professor visitante em diversas universidades ao redor do mundo. Ele foi professor de antropologia, de filosofia, de teologia, e ele fez uma ótima contribuição para o cristianismo global. Esta obra em específico é de 1948. Ela chegou no Brasil em 2014 pelas edições Loyola, nessa belíssima coleção, que é a coleção de leituras filosóficas, que tem várias obras de alto calibre. E o título já explica bastante de qual que é o problema que ele vai tratar. O que é filosofar? Qual é a essência da filosofia? O livro ele é estruturado em 4 capítulos e cada capítulo não pretende oferecer uma resposta definitiva para a questão. O autor ele mesmo vai abordar no livro que a filosofia nunca alcança uma resposta final, uma verdade fechada. E num livro de 70 páginas o autor não teria uma pretensão tão grande de esgotar um assunto que merece milhares de páginas, talvez. No primeiro capítulo ele vai abordar sobre a filosofia e o mundo do trabalho. Logo nos primeiros parágrafos ele já vai fazer uma afirmação que eu gostei bastante, porque ele faz a afirmação direta. A filosofia é um ato que transcende o mundo do trabalho. Para só então, durante todo o capítulo, ele explicar e abordar esses conceitos. Ele vai explicar o que é o mundo do trabalho, que é esse mundo dos fins comuns, o mundo das necessidades banais, das funções, da renda, da utilidade, o mundo que a gente vive no nosso cotidiano na maior parte do tempo. E a filosofia é algo que transcende esse mundo, assim como as artes, a religião, a poesia, são coisas que transcendem este mundo, que vão além, que mostram para o ser humano que este mundo não é completo, mas existem coisas que não são instrumentos, não são ferramentas, mas que devem ser buscadas por serem boas em si mesmas, que é o caso da filosofia. A filosofia não é uma ferramenta para alcançar algo, mas ela é algo bom a se buscar por si mesmo, porque a filosofia leva o ser humano a ver a totalidade das coisas, a fugir das particularidades do dia a dia para enxergar aquilo que é universal, a totalidade da existência, como o autor vai falar. Logo no segundo capítulo, que ele vai falar do objetivo da filosofia, ele vai explicar esse processo. Porque se a filosofia transcender o mundo do trabalho, a pergunta é para onde que ela vai. Se ela está saindo do mundo do trabalho, a pergunta é para onde ela se direciona. E é sobre isso que ele vai explicar. Primeiro ele vai explicar o conceito de mundo, um conceito interessantíssimo, porque ainda que ele use uma linguagem simples, ele está abordando conceitos e um conteúdo muito complexo, conteúdo profundo, e ele consegue abordar isso de uma forma muito simples, muito didática, que mesmo um não especialista consegue entender de uma maneira satisfatória. E o mundo seria o campo de relação de cada indivíduo. Então cada ser que existe, ele tem o seu próprio campo de relação. E o que causa esse campo de relação é a capacidade que esse ser tem de ter algo interior. Por isso que ele vai tratar muito de espiritualidade nesse capítulo. Porque como o ser humano é um ser espiritual, o ser humano ele consegue se relacionar com o todo da existência. Ou seja, não só cada coisa em específico, mas com a totalidade, com as coisas de uma maneira universal. Ou seja, se você tem um maior grau de interioridade, você tem uma maior capacidade de se relacionar com as coisas. E por isso que o ser humano ele tem essa capacidade de se relacionar com a totalidade das coisas. Daí é nisso que vai se consistir a filosofia. Se distanciar do mundo do trabalho para se direcionar à totalidade, à essência das coisas. A marca da filosofia, como ele mesmo vai dizer, é que cada uma dessas questões tratam de assuntos que envolvem Deus e o mundo. E Deus e o mundo praticamente abrange todas as coisas. Então as questões filosóficas sempre tratam dessa totalidade. E no terceiro capítulo, que ele chama de meio ambiente e mundo, ele vai explicar como que ocorre essa passagem do meio ambiente, que é o mundo do trabalho, a nossa vida comum, para o mundo em sua totalidade. Porque não são espaços separados, é uma diferença conceitual, não é como se desse para sair do mundo do trabalho e ir para o mundo em sua totalidade. Não é possível sair de um e ir para o outro. Mas a questão filosófica, o que ela faz para ver essa passagem,
é direcionar o seu olhar para as coisas comuns, para o cotidiano, de uma maneira especial, procurando profundidade, procurando a essência das coisas. Então não é se afastar das coisas comuns, mas se afastar das percepções comuns, se afastar das obviedades, se afastar das interpretações que muitas vezes nós temos sem muita criticidade, sem pensar muito. Então é perceber que o mundo é mais profundo, que o mundo está além do entendimento comum. E nesse sentido, um aspecto muito bom que ele vai trazer para auxiliar toda a argumentação e mostrar que a filosofia é muito importante é trazer o aspecto do amor e da esperança para isso. Então o filósofo é alguém esperançoso, porque além dele não se limitar ao mundo comum, ele procura algo que está além, mesmo que seja impossível alcançar isso. Porque é impossível nós alcançarmos a essência das coisas, a totalidade das coisas. O próprio autor vai dizer, apenas Deus possui essa sabedoria. Mas o filósofo está nessa busca. Ele chama de uma busca amorosa. Essa busca amorosa que, junto com a esperança, leva o filósofo a estar em busca desse conhecimento. Dessa busca de estar em contato com a totalidade das coisas. Que é o que ele vai chamar de admiração. Um conceito que já é da filosofia antiga. Você se admira com o mundo. Aquilo que antes era comum, banal, óbvio, se torna algo desconhecido. Se torna algo que tem uma nova face, um rosto novo. E você busca aquilo com amor, com empenho, para tentar compreender qual que é essa face nova. E isso auxilia muito. Trazer o amor e a esperança para a argumentação auxilia muito a realmente tocar o leitor. Infelizmente, ele dialoga com as filosofias modernas de uma maneira bem breve. E ela é basicamente crítica, negativa. Ele critica muito a filosofia moderna e se fundamenta muito na filosofia clássica. Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino. Por mais que eu concorde com ele, que talvez para elaborar o conceito de filosofia, o que é filosofar, a filosofia clássica nos ofereça muito mais ferramentas, muito mais suporte, muitos mais conceitos. Provavelmente ele vai estar elaborando uma resposta sobre o que é filosofia, que a maioria dos filósofos de sua época não concordaria, porque a maioria dos filósofos seguem ou tendências modernas ou tendências pós-modernas. São poucos ainda que seguem uma filosofia clássica. Por exemplo, quando ele vai abordar que apenas Deus possui a sabedoria que a filosofia busca, ele já vai estar pressupondo uma relação entre filosofia e teologia que a maioria dos filósofos modernos vai discordar. Inclusive, esse é o tema do último capítulo. Tradição, teologia e filosofia. Ele faz uma aproximação sensacional entre teologia e filosofia. A teologia como uma tradição, uma visão prévia de mundo, um lugar onde o ser humano se coloca, assume uma posição diante da totalidade, e é a partir da teologia, a partir dessa tradição, que vai iniciar a filosofia. Que as coisas óbvias vão deixar de ser óbvias, que vai se começar a refletir sobre o mundo, e ele vai trazer a importância da teologia cristã, porque, sejamos francos, no Ocidente é impossível pensar em teologia sem pensar em cristianismo. É muito mais fácil pensar uma filosofia que está bem alicerçada, bem conectada com o cristianismo, do que uma filosofia que esteja desligada, que seja oposta ao cristianismo. Ele vai trabalhar muito disso, da filosofia cristã não apenas ser algo sobre saber ser cristão ou sobre ter uma religião, mas é sobre realizar essa disposição que todo ser humano tem de buscar a totalidade das coisas. É realmente se tornar um cristão, assumir essa realidade e então, a partir dessa verdade, desse fundamento, filosofar sobre o mundo. Infelizmente, algo que eu não gostei muito desse último capítulo é que ele trata pouco do texto bíblico. Ele poderia ter esclarecido muito mais, porque um cristão precisa da filosofia. Ainda que o contato que ele faz entre filosofia e teologia é sensacional, ele poderia ter elaborado melhor esse último ponto da necessidade que nós temos da filosofia. Para nós sermos críticos, para nós podermos analisar as ideias, para a gente ver as direções religiosas que cada autor, cada pensamento tem, e obviamente glorificar a Deus com a inteligência que Ele deu para cada um de nós. Eu recomendo esse livro para qualquer público. É um livro curto, é um livro breve, que qualquer pessoa pode ler, e ainda que não compreenda todos os pontos, todos os detalhes, vai terminar a leitura com uma boa visão do que é filosofia e como ela se relaciona com a vida de todas as pessoas. E para os cristãos em especial, principalmente para aqueles que acham que filosofia e fé são coisas opostas, é impossível terminar esse livro sem uma pulga atrás da orelha sobre como a boa filosofia pode ser feita
diante da verdade que Deus nos mostra através da Bíblia. É impossível terminar esse livro sem esse desejo, essa busca por tentar ligar a filosofia à teologia e ver como a verdadeira filosofia é aquela que a gente parte da verdade bíblica e glorifica a Deus, olhando para este mundo, fazendo as questões sobre este mundo de uma maneira que agrada a Deus.